fenômenos que tinham alguma relação com as preocupações de defesa nacional. Aqui no Brasil você tem centenas de episódios, mas 3 pelo menos foram acompanhados de perto pelas Forças Armadas e pelo sistema de inteligência e de defesa. Um ocorrido no Pará, nos anos 70, outro ocorrido nos anos 80, aqui em São Paulo, em São José dos Campos, e outro ocorrido nos anos 90, aqui no sul de Minas, na cidade de Varginha. Esses episódios foram documentados, foram acompanhados, as Forças Armadas interessou-se pelo tema porque pudessem representar algum risco para a segurança, algum risco para a defesa. E isso, naturalmente, para mim, que sempre tive uma preocupação com a questão da defesa nacional, da segurança nacional, como parte, inclusive, da política externa do Brasil, me levou a acompanhar com alguma curiosidade esses 3 episódios, pelo menos. Estou empolgado para falar de todos os 3 eventos. Eu quero começar com Operação Prato, em 1977, em Colares. É um caso fascinante e muito obscuro, porque você tem as pessoas nesse vilarejo de pescadores no Nordeste que estavam sendo aterrorizadas, essencialmente. Chamaram de chupa-chupa porque estavam tirando o sangue deles. O prefeito ficou completamente apavorado. Havia homens e mulheres dormindo amontoados, um número de 50 ou 60, em um lugar só, para os homens defenderem as mulheres, porque normalmente os alvos destes ataques eram mulheres jovens, do que pareciam ser lasers e energia direcionada, atirados contra elas. Portanto, o que você sabe sobre isso e o que especificamente você sabe que o público talvez não saiba? Jesse, o que todos nós que acompanhamos esses fenômenos sabemos é o que está documentado, que não é pouca coisa, porque há depoimento dos militares encarregados de montar essa operação, porque foi deslocada uma força para acompanhar esses fenômenos, e há depoimentos dos militares e depoimentos, inclusive, de uma médica que acompanhou as vítimas dessas incursões, desses seres estranhos ou não identificados. E eles, o método era sempre o mesmo. Vinha um objeto, jogavam faixa de luz que iluminava a pessoa e paralisava ela. Por dentro desse faixa de luz, que era de cor branca ou amarelada, vinha um outro faixa de luz com uns 30 centímetros de diâmetro que focava na região do peito. E por dentro desse vinha um outro faixa de luz avermelhado, como se fosse um laser, que fazia perfuração, extraía sangue e ao mesmo tempo injetava alguma coisa, que a gente presume que seja um implante, alguma coisa assim, no corpo da vítima. E houve várias mortes. A gente, segundo a doutora Velaide Cecim, que ainda está viva, inclusive, a suspeita de que sejam raios laser, mas ninguém sabe exatamente que tipo de raio é que atingiu as pessoas. E essas pessoas, depois de atingidas, ficaram com perfuração, ficaram com perda de sangue, sofreram anemia, sofreram a dormência no corpo, uma série de sequelas que foram identificadas pela médica que deu assistência a essas pessoas. E os oficiais que testemunharam, que acompanharam, que montaram a operação nesse vilarejo do Pará, documentaram, inclusive, a aproximação desses objetos, que eles não conseguiam identificar. Então, isso já está plenamente documentado. Agora, uma parte dos relatos desse episódio e dessa operação, que foi uma operação demorada, permanece ainda reservado em domínio das instituições armadas, das Forças Armadas. Mas o que há documentado é plenamente passível de comprovação da existência do fenômeno, das pessoas que foram vítimas da incursão desses objetos não identificados e relatos de pessoas absolutamente
críveis, que são oficiais das Forças Armadas, e a médica que atendeu esses pacientes com as sequelas desse episódio que aconteceu lá no estado do Pará. E houve uma investigação que veio disso, que foi chamada de Operação Prato. E teve o capitão Holanda Lima, que liderou e levou toda uma equipe. Documentaram mais de 300 episódios de contato, tiraram 500 fotografias e gravaram 15 horas de filmagens Super 8. E havia toda uma documentação que tinha mais de 2.000 páginas. Ele próprio, de fato, viu um ser extraterrestre que usava uma roupa espacial e o ser meio que o abraçou. E ele falou disso publicamente 2 décadas depois, em 1997. E infelizmente ele cometeu suicídio alguns meses depois. As filmagens Super 8. Isso ainda existe em algum lugar no Ministério da Defesa. Você chegou a ver e você tem acesso a isso? Jesse, não há dúvida sobre a existência de uma operação oficial das Forças Armadas do Brasil para acompanhar esse fenômeno, com esse título de Operação Prato. Então, isso não está em discussão. Essa operação aconteceu, foi uma operação oficial, dirigida pelas Forças Armadas, para acompanhar esses fenômenos lá no estado do Pará. Segundo fato, a existência do diagnóstico e do depoimento da médica sobre as vítimas da incursão desses fenômenos. Isso também não há dúvida. A dúvida que resta é sobre o relatório que não foi documentado e não foi divulgado, que o então capitão e depois coronel, quando morreu já era coronel da reserva, essa parte do relatório que permanece reservado, que permanece em segredo, é que nós não podemos analisar e nem testemunhar exatamente o que consta. O que nós temos é aquilo que já foi publicado e divulgado e que está lá amplamente descrito, o contato, o testemunho e o depoimento insuspeito dos oficiais e dos integrantes das Forças Armadas que foram responsáveis por dirigir a operação. Isso nós não temos dúvida. Olha, você parece ser uma pessoa muito ponderada, que não admite qualquer evidência anômala sem refletir muito antes. Você tem alguma teoria sobre o que aconteceu em Colares? Porque tem um padrão tão bizarro de fatos, perfurações, extração de sangue, também queimaduras ultravioleta em muitas pessoas, e houve a presença de uma médica, uma mulher no caso, que como se sabe veio a público, falando de 2 mulheres que tiveram derrames, que morreram devido a esses episódios de contato. Você tem alguma teoria sobre o que causou tudo isso? Há uma lista das sequelas. Essa lista consta do diagnóstico da médica. Não foi apenas AVC, não foi apenas anemia, não foi apenas perda de sangue, outras consequências, dormência no corpo e outras mais que estão lá relacionadas como consequência do contato dessas pessoas com esses objetos e esses seres que não são identificados. Olha, eu não tenho o conhecimento científico, não pude estar presente durante o episódio para tecer uma teoria da origem e do que venha exatamente ser o que foi testemunhado não só nesse fenômeno lá de Colares, como nos demais, em Varginha também. Se a ciência não conseguiu resolver com todos os seus recursos, com todos os seus meios, seria imprudente, né, da minha parte, me antecipar à ciência que acompanha esses fenômenos e estabelecer uma teoria própria, né? Eu acho que não seria prudente da minha parte me aventurar em oferecer
um diagnóstico depois de décadas de esforço de especialistas, de cientistas e de gente que se dedicou a isso a vida inteira, como o próprio Nico Pope, que morreu dizendo que: "Olha, 8% ninguém sabe o que é, e sou eu que vou saber". Faz sentido. Sabe, o Jacques Vallée é um dos pioneiros da pesquisa de OVNIs. É francês, é um astrônomo, chegou a participar da invenção da internet. E ele foi até Colares para investigar e também concluiu que os diários dele se chamavam A Ciência Proibida. E ele concluiu porque ele chegou a falar com a doutora Carvalho, que atendeu 35 pacientes que tinham todos as mesmas queimaduras, perfurações, as 2 que morreram de derrame. E ele ficou chocado com o fato da ciência não poder simplesmente investigar, como se fosse demais para seres humanos suportarem, para nossa compreensão epistemológica. Então, acho justo não chegar a uma conclusão, mas eu espero que possamos estudar isso de uma maneira